Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e começa mais um Espaço Livre. Hoje entrevistando o palestrante Nazareno Feitosa. Nazareno é natural de Fortaleza, no Ceará, e atualmente reside em Brasília, onde é expositor espírita e facilitador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Comunhão Espírita do Brasil. Além disso, ele administra um canal no YouTube chamado Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, com mais de 1.000 vídeos de palestra sobre diversos temas. E Nazareno, nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, fará uma palestra com o tema Perda de Pessoas Amadas em Tempos de Pandemia, que será transmitido pelo Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier de Ouro Fino. Boa tarde, Nazareno. Estamos vivendo um tempo de enormes tristezas decorrentes aí da pandemia do novo coronavírus. Muitas vidas perdidas, além do medo de contrair esta doença. O que você tem a dizer aos nossos ouvintes para ajudá-los a enfrentar este problema? Olá, Luiz. Muito boa tarde. Quero transmitir nosso abraço a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino e dizer que mais tarde, hoje às 20 horas, na quarta-feira, estaremos participando de uma palestra com os nossos irmãos através do Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier, daí dessa cidade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa nos recordar que Jesus já nos advertiu sobre esses tempos. No seu sermão profético, ele nos anunciou que teríamos períodos de guerras, inclusive pestes também está lá no sermão profético, e também nos deixou o seu evangelho para nos orientar e nos consolar. Ainda nos enviou a doutrina espírita para nos lembrar tudo o que lhe houvera dito e nos trazer ainda mais esclarecimentos para que pudéssemos enfrentar essas provas ainda com mais conhecimento e maior consolo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 853, Allan Kardec pergunta sobre o momento da morte. E os espíritos dizem que o momento da nossa desencarnação, ou seja, do retorno para a nossa verdadeira casa, já está programado no mundo espiritual. Então, quando chega a hora da nossa partida, daqui da Terra, não há nada que possa impedir. Mas aí ele, na questão seguinte, ele interroga, quer dizer que a gente não precisa tomar as precauções que nos são sugeridas? E eles dizem, não, vocês devem seguir as precauções que vos são sugeridas justamente para que não aconteça esse momento. Então a gente tem a certeza de que a gente só retorna para a nossa verdadeira casa no momento adequado. A não ser que a gente tire a nossa vida, que nunca é a melhor opção, porque a gente se distancia dos nossos entes queridos, a gente não os reencontra mais rapidamente, mas mais demoradamente, e a gente não soluciona os problemas, porque muitas vezes teremos que voltar e enfrentar aquela mesma prova que estamos enfrentando agora, só que com mais dificuldades. Então, se a gente está vivendo uma quebra financeira, a perda de um ente muito querido, se a gente está passando por uma doença muito grave, se a gente vivendo uma desilusão amorosa muito grande, não é bom querer passar por isso de novo, porque a gente vai ter que enfrentar essas mesmas provas, porque elas tendem a se repetir, as provas não superadas, agravadas pelas sequelas da gente tirar a nossa vida. Então, primeiro ponto esse. E ao mesmo tempo, os Espíritos nos ensinam, lá também nesta obra, o Livro dos Espíritos, nas questões sobre os flagelos destruidores, que começam na questão 737 até a questão 741, um resumo muito rápido, eles dizem que eles são necessários para que a gente possa progredir mais rápido, que eles vão proporcionar uma grande melhoria geral em pouco tempo, o que talvez levasse muitos séculos para acontecer. Então é como se fosse um supletivo que a gente está enfrentando, é mais puxado, é mais intenso, tem mais matéria para enfrentar, mas será muito melhor aquele 1 ano de supletivo do que enfrentar os 8 anos, não é, de primeiro grau, que a gente faz o supletivo, por exemplo. Então é uma prova mais difícil, é um momento de renúncia, de paciência, de realmente aferirmos os valores da nossa fé, nos fortalecermos e buscarmos nos espiritualizar mais ainda.
Nazareno, muitas vezes se abate sobre nós o maior dos temores, que é a perda de um ente querido. Situação cada vez mais comum, principalmente com as novas variantes do vírus, que vitimizam também pessoas mais jovens, que no início da pandemia eram menos suscetíveis a complicações. Como lidar com o sentimento de falta destas pessoas? Perda de pessoas amadas na pandemia vai ser o tema de nossa exposição de hoje, né, a partir das 20 horas. E vocês podem formular perguntas. Nós vamos ter 1 hora de exposição e mais 30 minutos de perguntas do público. Então, acompanhe lá o Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier. E nós então falaremos aqui rapidamente, né, a primeira informação é que a morte não existe. Eu fui ateu durante 12 anos e, felizmente, com o conhecimento, com os esclarecimentos tão grandes, né, são tantas informações que a doutrina espírita nos proporciona, que eles me devolveram a fé e fortaleceram. Então a gente pode, na doutrina espírita, que não veio combater as religiões, ela não é a religião propriamente dita, ela apenas estudou sobre os fenômenos espirituais, sobre o que acontece após a morte, a gente vai ter muito mais detalhes e mais informações para a gente fortalecer a nossa fé e poder consolar também os nossos irmãos. Uma informação que o Evangelho segundo o Espiritismo, também publicado por Kardec, muito importante, traz, e que os Espíritos dizem em várias passagens, que a Terra, por exemplo, ela é um templo, ela é um lar, ela é uma escola, é um local de trabalho, mas eles comparam a Terra também a um presídio e até a um purgatório, um lugar de purificação. E a gente lembra de Jesus que ele nos fala, não é? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele esclarece que a Terra é um mundo diferente, é um mundo ainda de espíritos atrasados como nós e que precisamos ainda das provas para nos aperfeiçoarmos e passar pelas expiações, cumprindo a lei de causa e efeito, que Jesus também nos fala, quando ele diz a Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido, mostrando então que nós colhemos as consequências de nossos atos, mas ao mesmo tempo ele nos ensina que a caridade cobre a multidão de pecados, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, que esse é o grande convite realmente do Evangelho, é do amor e da renovação. Então aqueles nossos entes queridos, a gente devia ficar feliz por eles, porque eles ganharam uma alvará de soltura, já não precisam mais sofrer aqui na Terra. Claro que a gente vai sentir a saudade da presença física, vamos e devemos chorar o luto, vivenciar esse período que é necessário, não é? Ninguém vai receber com alegria a perda de um ente querido, Chico Xavier inclusive falava sobre isso. A gente lembra também que nessas desencarnações coletivas, a gente tem uma palestra só sobre esse assunto também, não é? A única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos nós retornaremos para a nossa verdadeira vida um dia, não é verdade? Então, apenas estão indo mais de uma vez. E curioso que nas pesquisas que foram feitas pela doutora Marlene Severino Nobre, nas psicografias trazidas por Chico Xavier naquelas cartas, todos os entes queridos relataram que não sofreram durante aquela passagem. Pelo contrário, todos dormiram e foram acolhidos por entes queridos no mundo espiritual, pelos espíritos familiares que todos nós temos, não é? Então a gente deve sim, não é, chorar o luto, deve, mas sem desespero, diz também Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo, que aliás está no YouTube, vocês podem conferir também, tá? Além das nossas palestras que estão lá no YouTube. Ele vai dizer que quando aquele choro é com desespero, com revolta, não é, com aflição muito grande, esse choro faz mal para os nossos entes queridos que partiram e também para nós que ficamos aqui na Terra. Mas aquele choro de saudade, com fé, com confiança em Deus, com resignação, aquele choro é agradável para os nossos entes queridos, porque eles se sentem amados. Não é? Todos nós queremos nos sentir amados também. Então, um conselho seria fortalecer a nossa fé com conhecimento, tá? Primeiro passo. Então, o estudo do Evangelho de Jesus, o estudo da doutrina espírita para aqueles que desejarem, não é? E o esquecimento de si mesmo, como Jesus fala, não é? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, enfrente a sua prova, a sua expiação, essa perda desse ente querido, né? Porque todos perderemos entes queridos, é um processo natural da vida,
E ele diz, renuncie a si mesmo, quer dizer, esqueça um pouquinho de você, vem e segue-me, ou seja, cumpra os meus ensinamentos. Então, através desse esquecimento de si mesmo, pela prática do bem, dedicando-se aos outros filhos de Deus, que também são nossos filhos e nossos irmãos, a gente vai encontrar a alegria que nos falta ao coração e com o tempo vai curando devagarinho. Né? Tem muitas dicas a mais que a gente vai trazer na palestra de hoje. Com a necessidade de evitar aglomerações, muitos pacientes de Covid-19 acabam sendo enterrados sem a possibilidade de um velório, quando as pessoas amadas podem se despedir do falecido. Como esta falta impacta naqueles que ficaram e como amenizar o sofrimento de quem sequer pôde velar um parente ou um amigo? Realmente, nesse momento em que as medidas higiênicas são necessárias, e inclusive Kardec recomenda isso, na Revista Espírita ele fala da importância de seguir as medidas sanitárias e ao mesmo tempo de evitar o medo, né? Essa preocupação exagerada que é alimentada pelas más notícias, não é? A mídia tem que mostrar aquilo que dá ibope, a gente gosta de saber das más notícias mais do que das boas notícias, e aquilo nos atordoa com tanta informação, com tanto sofrimento. E aquilo amplifica o nosso medo. Então, a serenidade é fundamental para a gente ter até uma melhor imunidade. Não é? O estresse provoca a produção de cortisol e a gente fica com a imunidade mais fraca. Então, vamos buscar agora o tempo para as boas leituras, para os estudos nobres, para estudar a nossa religião, nos fortalecer na nossa fé, para que a gente possa enfrentar esse momento com mais serenidade e a prática do bem. E o poder da oração. Tá? Então, a gente lembrar que os nossos entes queridos estão próximos de nós, eles não... É como diz a carta aos Coríntios de Paulo, no capítulo 13, o amor nunca morre. O ensinamento maior do Evangelho, que é o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo, não pode acabar. Como é que uma mãezinha vai abandonar seus filhos aqui na Terra sem se preocupar por eles, sem cuidar deles, sem fazer o máximo à sua disposição para ajudá-los? Como é que um filho que ama os seus pais, os seus entes queridos, não vai também interceder por eles, ajudando no que for possível, e eles ajudam muito? Eles estão aqui para nos fortalecer. Então, esse momento da falta, da despedida, que é muitas vezes um fechamento ali do ciclo necessário para que a gente até enfrente isso de maneira mais adequada, vai ficar fazendo falta, mas às vezes até melhor você ver seu ente querido ali, né, já o corpinho ali, já velhinho, machucadinho, não é, doentinho, nem sempre com boa aparência, não tem como ficar com boa aparência depois que o espírito sai do corpo, mas a gente ter a certeza que eles não estão lá. Eles já não estão mais lá no corpo, mas se encontram na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E o que eles mais desejam de nós é nos ver felizes, é que a gente se recupere o mais rápido possível, que a gente tenha fé em Deus, que a gente continue cuidando da nossa família, não esquecer os outros filhos, não esquecer do marido, da esposa, a gente continuar com as nossas obrigações, com o nosso trabalho, seguindo adiante, com a certeza que todos nós nos encontraremos um dia, porque este é o grande ensinamento do Evangelho, é o amor. E claro, essa proximidade nos traz muita alegria. O Senhor da vida não nos permitiria ficar sem essa grande alegria de estar entre os nossos. No seu trabalho, qual o maior problema que você verificou e observou com as pessoas que passaram por algum estresse, algum aborrecimento, alguma tristeza ligada aí à pandemia do coronavírus? Não só com relação à doença, mas a gente sabe também que muita gente aí passa aí por apertos financeiros, as medidas de segurança que foram tomadas muitas vezes impacta no lucro das pessoas. Embora a vida seja mais importante, também não dá para deixar de lado a questão profissional. O senhor percebe algo nesse trabalho do senhor e tem algo a dizer para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras em decorrência das medidas que são necessárias para conter a proliferação do coronavírus? De fato,
o momento, não só tem a questão da saúde, mas tem as dificuldades financeiras. A gente montou até uma palestra sobre dificuldades financeiras na pandemia também. Tem muitas palestras sobre esse assunto. E nos ensinando, primeiro, que tem até um palestrante, o Divaldo Franco, ele costuma dizer que essa pandemia surgiu para evitar um mal maior, para evitar uma guerra que teria muito mais sofrimento, mutilação, viuvez, orfandade. Essas guerras destroem as casas, as empresas, o comércio. A recuperação depois de uma guerra é muito mais longa, muito mais sofrida. A gente perde a pátria, perde até o lugar onde morar, a nossa língua, enfim, é muito mais sofrido uma guerra. Muitos irmãos estão vivendo guerras hoje em dia ainda. Então a recuperação será muito mais rápida, não é? Assim que tiverem a liberação realmente da economia, nós vamos ter uma recuperação muito mais rápida. E ao mesmo tempo, nessa palestra, a gente aprende sobre o desapego de Jesus. Olha quantas coisas Jesus renunciou aqui na Terra para nos ensinar que a verdadeira felicidade não se encontra nos bens materiais. Então ele não teve um berço de ouro, não é? Ele não pôde casar-se, não teve a alegria de ter filhinhos queridos, uma esposa amorosa. Jesus também não tinha casa, ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Seus melhores amigos o abandonam, não é? O mais próximo dele, que era Pedro, Jesus se hospedava muito na casa de Pedro, ele o trai, apesar de ser advertido por Jesus. Enfim, uma série de... O trai não, ele o nega, desculpe. Trai é a traição de Judas, não é? Outro amigo do próprio Cristo. Ele renuncia a ter dinheiro, ele não tinha dinheiro, ele não tinha emprego, não tinha títulos, não tinha mestrado, doutorado, essas coisas todas. E era feliz, não é? Era feliz. Ele renuncia à própria vida e por amor à humanidade, e até a sua mãezinha, esse grande tesouro na terra que a gente tem, ele entrega para João no momento da crucificação. Então veja o desapego de Jesus. E a gente lembrando que para quem tem uma empresa que está em dificuldade agora, vai ser mais fácil reabrir a empresa do que iniciar do zero de uma coisa que você não conhecia, que você não tem know-how. Então a recuperação vai ser muito mais rápida das empresas e eles vão precisar contratar. Então quem está desempregado vai ter paulatinamente, rapidamente, seu emprego de volta, tá certo? Então a gente convida para assistir essa palestra também, que ela é muito consoladora. A gente lembra do exemplo de Francisco de Assis, esse grande missionário de Jesus também, renunciando a toda a riqueza para pregar o Evangelho, e ele nunca mais teve depressão, porque ele tinha depressão quando ele era nobre, quando ele era rico, não é? E ele então vai ter realmente a verdadeira alegria, que é a alegria de conhecer Jesus e de pregar o seu Evangelho. Então a gente precisa lembrar dessas questões todas, ter confiança, ter paciência. Já está acabando, as vacinas já estão chegando, já chegaram para a população aí de maior risco, as pessoas mais idosas, e certamente vai chegar para todo mundo e tudo passa. Um conselho de Maria de Nazaré para o nosso querido Chico Xavier foi que tudo passa e que isso também vai passar. Isso vai passar. Bom, Nazareno, eu agradeço aqui a entrevista até esse momento e deixo aqui o espaço livre para você fazer as suas considerações finais. As nossas considerações, Luísa, é só de agradecimento, tá? E deixar o convite para todos estarem mais tarde conosco, hoje, quarta-feira, dia 21 de abril, a partir das 20 horas, tá? Lembrando que você pode e deve fazer a sua pergunta pelo Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier, aí de Ouro Fino, em Minas Gerais, tá? O nosso tema vai ser perda de pessoas amadas em tempos de pandemia, e nós vamos estar lá com muita alegria de poder levar um pouco de consolo para esses corações aflitos, também nos ajudar a perder um pouco o medo da morte, que é tão comum, nós somos tão materializados, né? A nossa sociedade prega tanto materialismo, a gente vive mergulhado no materialismo, que a morte sempre se afigura como uma coisa terrível, e vocês vão conhecer o que a doutrina espírita fala a esse respeito. Será que a doutrina espírita tem alguns elementos que possam nos fortalecer nesse instante, consolar um pouco o nosso coração, nos dar algum alívio? Certamente que sim, nós acreditamos que sim, e teremos a alegria de poder contar com a sua participação e assistir. Se você não puder assistir hoje, vai ficar gravado lá no Facebook do Centro Espírita
cristão Chico Xavier, esse outro grande missionário, que a sua vida, o seu exemplo é uma maravilha, a prova da imortalidade da alma, Chico Xavier nos trouxe com tanta clareza. Basta conhecer a sua obra, os seus 525 livros psicografados, nos mais diversos estilos, as cartas consoladoras de um médium autêntico, né? Porque há médiums fraudulentos, como há maus servidores, maus policiais, maus advogados, enfim, mas também temos os bons, e aí a gente vai poder estar com vocês mais tarde, tá bom? Então, deixar aqui o nosso agradecimento, lembrar que a gente tem um canal no YouTube, chama-se Nazareno Feitosa, basta procurar, lá tem mais de 1000 vídeos, centenas de temas diferentes, quando a gente estuda sobre pandemia na visão espírita, os flagelos destruidores, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras. A gente estuda também sobre ansiedade, pânico em tempos de pandemia, não é? O Cristo Consolador, por que nós sofremos? E a gente fala sobre, não é, sobre esse período de transição planetária, como é que é o Apocalipse na visão espírita, não é uma visão diferente, vale a pena conhecer. E ao mesmo tempo também a gente fala sobre não tirar a nossa vida. A gente fala sobre depressão e encontrando uma razão para viver. Né? Depressão e a alegria de viver. Então vai ser muito importante a sua participação. A gente agradece muito a oportunidade de estar falando aos ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse momento difícil, mas com a certeza de que tudo passa e isso também passará. Depois de uma noite escura vem sempre um novo dia. Então confiemos sempre o nosso Pai Celestial. Nazareno, muito obrigado pela sua entrevista. E este foi o Espaço Livre desta quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, entrevistando o palestrante Nazareno Feitosa, que logo mais às 8 horas da noite fará uma palestra sobre o tema perda de pessoas amadas em tempos de pandemia, que será transmitida pelo Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier, aqui de Ouro Fino. E você continua ligado na Rádio Difusora, agora com o Rádio Serviço e logo após programa Vale Tudo com meu amigo Paulo Henrique.